Muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Aproveitamos para informar que a sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal de YouTube de UINA IP. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Damos início ao primeiro webinar do ciclo Participação na Administração Pública. A participação como determinante da confiança nas instituições públicas é o tema central do debate de hoje. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, que será assegurada por Carolina Silva, da ANAPI-LG, Associação Nacional e Profissional da Interpretação Língua Gestual, a quem agradecemos desde já. Tem a palavra a Presidente do Conselho Diretivo do INA-IP, Luísa Neto. Muito bom dia a todos. Gostava de garantir que esta é uma sessão de um primeiro ciclo que vem na sequência do primeiro ciclo de webinars que tivemos durante o ano passado e que foi subordinado ao tema Os Princípios Fundamentais da Administração Pública. Nesse primeiro ciclo estivemos, de alguma forma, a mastigar e a refletir sobre aqueles que são os princípios fundamentais da administração pública, tal como vêm previstos no texto da nossa lei fundamental, da nossa lei democrática fundamental, e a verdade é que neste contexto de Estado de Direito Democrático a participação nos aparece como forma de estruturação da administração pública. Uma forma de estruturação que necessariamente resulta do facto de nós não sermos apenas uma democracia representativa, de não sermos apenas uma democracia deliberativa, sermos uma democracia participativa. É isso que a própria Constituição diz, no artigo 2º, no artigo 9º, no artigo 267. E, para além disso, mais do que uma democracia meramente política, temos também aqui uma dimensão de democracia económica, social, cultural. Isso é também acentuado no texto constitucional. Este ciclo que agora começa tem precisamente este objetivo de nos fazer refletir em conjunto sobre o modo como cidadãos na sua relação com o Estado que é uma comunidade de poder, mas é também uma comunidade de pessoas, essencialmente, podem ter uma voz que precisamente faça jus a este conceito de democracia participativa. Agradeço a todos aqueles que participarão ao longo deste ciclo de webinars, muito em especial àqueles que estão connosco hoje, e desejo a todos um bom ciclo e hoje uma ótima sessão. Muito obrigada. Muito obrigada. O debate será moderado pela vogal do Conselho Diretivo do INA-IP, Sofia Crisóstomo. Informamos que a sessão é gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA e as questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Passo a palavra à moderadora do debate, Sofia Crisóstomo. Muito obrigada e boa sessão. Muito obrigada, Manuela. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a este primeiro webinar sobre a participação como determinante da confiança nas instituições públicas. É um gosto contar com a vossa presença neste que será um ciclo de 4 webinars e que terminará no dia 26 de janeiro de 2023, assinalando o Dia Nacional da Participação, instituído pela Resolução do Conselho de Ministros número 130 de 2021. Este ciclo de webinars, como a Presidente do INA já referiu, constitui-se também um contributo para a concretização daquilo que está disposto na Constituição da República, nomeadamente no artigo 267, que estabelece, entre outras disposições, que a administração pública será estruturada de modo a aproximar os serviços das populações e a assegurar a participação dos interessados na sua gestão efetiva. Desejar também um bom dia aos nossos oradores e agradecer por terem aceito o convite do INA para partilharem connosco as suas perspectivas e experiências sobre como é que a participação dos cidadãos e das cidadãs contribui para reforçar a confiança nas instituições públicas e, por outro lado, também para nos darem a sua perspectiva sobre como é que a administração pública, através de uma maior abertura aos cidadãos e às cidadãs, pode contribuir para este grande desígnio.
E começando pela primeira oradora, a Mariana Prates, que é analista de políticas na divisão de Governance Indicators and Performance Division, que está integrada na direção de Public Governance da OCDE. Ela irá falar-nos em espanhol, mas irá falar devagar, e espero que todos a compreendam. A OCDE, dizer-vos que a OCDE apresentou publicamente em julho passado os resultados de um primeiro inquérito realizado sobre os determinantes da confiança nas instituições públicas, que está compilado num relatório que a Mariana nos passará a apresentar, com um enfoque também naquilo que foram os resultados para Portugal. Mariana. Oi, bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Sofia e a Iná, pelo convite hoje. É um prazer estar aqui para apresentar os principais hallazgos da pesquisa da OCDE nos principais determinantes da confiança pública. Agora peço desculpas porque vou falar espanhol, mas como Sofia diz, eu vou falar devagar. Voy a compartir mi ecrán, mi pantalla, para que ustedes puedan observar, mientras les voy comentando que la encuesta sobre los determinantes de la confianza pública de la OCDE se implementó en noviembre, entre noviembre de 2021 y marzo del 2022, en 22 países de la OCDE, pioneros, entre los cuales estuvo o está incluido Portugal. ¿Pueden ver todos mi pantalla en este momento? ¿Sí? El ejercicio estuvo guiado por un grupo asesor para la encuesta que estaba que incluye representantes de los países, de las oficinas nacionales de estadística, así como académicos. Y los datos que recolectamos abordan percepciones, evaluaciones de la gente sobre la competencia del gobierno, sobre su apertura, sobre la equidad y sobre la integridad. Como bien mencionaba Sofía, esta recolección de datos y este reporte es al día de hoy la compilación más exhaustiva que existe en materia de la relación entre confianza y gobernanza democrática. Relaciones complejas si las hay. Y los datos estos para nosotros creemos que van a dar lugar a una coyuntura crítica, que van a ser un parteaguas en cuanto a la evidencia accionable en materia de gobernanza pública. La encuesta, no sé si... ¿Ustedes pueden ver mis slides? Porque yo no las puedo pasar. ¿No? Estamos a conseguir ver, sí. Ahí está. La encuesta muestra que la proporción de encuestados que declararon tener alta confianza en sus gobiernos es similar a aquellos que declararon o reportaron no tener confianza en sus gobiernos. Alrededor de 4 de cada 10 personas confía y otros 4 de cada 10 no confían. Este dato es importante si, como mencioné anteriormente, tenemos en cuenta el contexto en el que fue implementada la encuesta, un contexto de pandemia. Estábamos entrados alrededor de 18 meses, cerca de 2 años de la pandemia, de una crisis socioeconómica, de salud, que obviamente tiene un impacto sobre los niveles de confianza, pero un dato importante a resaltar es que los niveles de confianza que se reportaron son aún más altos que los que se reportaron después de la crisis económica del 2008. Obviamente que también otro elemento que hay que considerar es que a nivel país hay variaciones y que muchas veces las respuestas que presentaron los encuestados pueden estar afectados por contextos nacionales particulares, por la historia y la socialización política de los sistemas, así como también por cuestiones más de tipo cultural. Hay países en los que la gente está más predispuesta a responder de manera neutral y otros que están más predispuestos a responder de manera más extrema o más enfática.
A nivel de data más desagregada, solamente para que ustedes conozcan, las instituciones vinculadas a la justicia, la policía, los gobiernos locales o el servicio civil generan o han reportado mayores niveles de confianza que las instituciones de carácter más político, como el gobierno, los parlamentos o los partidos políticos. Y el primer mensaje que nosotros tenemos en relación a los resultados de la encuesta es que hay una proporción de gente considerable que confía en que sus gobiernos proveen y van a seguir proveyendo servicios públicos. Como mencionaba anteriormente, este es un resultado remarcable teniendo en cuenta el contexto en el que la encuesta fue implementada. La mayor cantidad de los encuestados, la mayor parte de los encuestados reportó estar satisfecho con el sistema de salud, reportó estar satisfecho con el sistema educativo y incluso a nivel administración o servicios administrativos, los niveles de satisfacción reportadas fueron más altos, alcanzando alrededor de un 63% en promedio. También otro resultado que es remarcable y que está muy vinculado a este elemento de la fiabilidad que se percibe en cuanto a los gobiernos, es que casi la mayor o casi la mitad de la población encuestada reportó creer que sus gobiernos estarían preparados para abordar o para afrontar una futura crisis. Incluso en Portugal, un poco más de la mayoría de los encuestados reportó creer que su gobierno estaba preparado para afrontar la crisis, alrededor de un 52%. Y estos resultados están de algún modo confirmados o pueden alinearse con otras medidas que nosotros tenemos en relación a esto de la fiabilidad y la satisfacción con algunos elementos de gobernanza básica. La mayor cantidad de la población encuestada reportó confiar en el acceso o creer que era fácil el acceso a información sobre procesos administrativos, o que estaba confiada en cuanto al uso legítimo de sus datos personales por parte del gobierno. Pero entonces, ¿por qué los niveles de confianza están bajo tensión? ¿Qué es lo que explica estos niveles de confianza? Y ahí los resultados, o lo que podemos decir que apareció bien claro en cuanto a los resultados de nuestra encuesta, es que las cuestiones vinculadas a la participación, a la representación y a la capacidad de respuesta de los gobiernos importan, son de relevancia fundamental en materia de confianza. Y en esta lámina ustedes pueden observar efectivamente que hay una discrepancia entre las expectativas y las percepciones en cuanto a la capacidad de respuesta de los gobiernos. Una minoría de la población encuestada, alrededor de un 40% solamente, reportó que creía que el gobierno sería capaz de mejorar los servicios públicos si ellos presentaran quejas. Y esta falta de capacidad de respuesta o estas percepciones en cuanto a la respuesta del gobierno también se ve o la pudimos observar en otras mediciones relativas a la temática, como la gente o una minoría de la gente también cree que los gobiernos o las instituciones no adaptarían innovaciones si son propuestas, o no cambiarían o adoptarían sus políticas públicas nacionales en base a demandas por parte de la ciudadanía. Y en materia de participación, que es el tema que nos trae hoy a discutir, a abrir al debate, los resultados son todavía más relevantes, porque solamente 1 de cada 3 encuestados reportó creer que tenía capacidad de influenciar en la toma de decisiones políticas. Y este resultado es de relevancia fundamental, en base a análisis estadísticos que nosotros también realizamos, es uno de los factores, sino el factor más relevante a la hora de explicar la confianza hoy en día. Y como les decía, el tema de la apertura de los gobiernos, la capacidad de participación es relevante, importa. Y acá lo que les estoy mostrando es que entre la gente o entre los encuestados que
creen o reportaron que los gobiernos adoptarían sus insumos en consultas públicas, reportaron niveles de confianza 3 veces más altos que los encuestados más escépticos respecto a cómo las instituciones utilizan sus insumos a la hora de realizarse consultas públicas. Les había mencionado con antelación que nosotros hicimos o comenzamos a explorar mediante un análisis econométrico la relación causal que podría haber entre determinantes de gobernanza pública y los niveles de confianza. Y obviamente lo que tratamos de hacer a partir de este análisis es abordar qué tanto influenciaban estos elementos en la confianza, obviamente controlando por otros factores, ¿no? Como características socioeconómicas, características específicas de los países, confianza interpersonal, y los resultados que tuvimos están vinculados a el mensaje que les había comunicado anteriormente. Si mantenemos constantes, por ejemplo, todas las variables que están incluidas en el análisis, y pasamos de un ciudadano promedio a otro que cree un poquito más en su capacidad de influenciar en la política, este resultado está asociado con alrededor de un 6% más o un incremento en 6 puntos porcentuales en confianza en los gobiernos. Y estos resultados son fundamentales porque pueden permitir o brindan evidencia para poder a los gobiernos apoyarlos en cuanto a dónde hay que invertir para poder mejorar en estos elementos de la confianza. Participación y promover la participación, reforzar la participación, la voz política de los ciudadanos es uno de los elementos clave, como les había dicho y pueden ver en el gráfico. Los datos que nosotros tenemos de la encuesta también nos permiten desagregar todos estos elementos en base a características de los diferentes grupos poblacionales. Y obviamente, o no sorprendentemente, los resultados son que las personas más vulnerables, los que reportan que tienen ingresos más bajos, que son menos educados, o que tienen algunas preocupaciones en materia financiera, son los que también reportan niveles más bajos de confianza. Pero para el tema que nos toca hoy, son también los que reportan menor capacidad o confían menos en su capacidad de participar políticamente. Y confían menos también en la capacidad de influenciar en cuestiones políticas. Y este dato es por lo menos para nosotros que estamos interesados en esta temática, fundamental, porque sabemos que ciertas actitudes políticas tienen una influencia muy relevante a la hora de determinar la participación política. Y estos dos elementos que mencioné son fundamentales. En el año anterior nosotros hicimos un análisis de 30 países europeos y encontramos específicamente que niveles más, o que cuando la gente confía más en su capacidad de participar política, efectivamente participa mucho más, y cuando la gente confía mucho más en su capacidad de influenciar en la política, no solamente que participa más, sino que participa más en determinados tipos de participación, aquellos que están más asociados a por ahí la participación tradicional, en vez de nuevas formas de participación por ahí de vía más digital, como postear o incluir comentarios online, y también tienden a participar más en lo que serían actividades dentro del sistema en vez de fuera del sistema. Para dar un ejemplo, es gente que tiende, según el análisis econométrico, a votar más, por ejemplo, que a boicotear algún producto como acción política. Pero bueno, para no monopolizar la palabra, solamente le presenté algunos datos, algunos resultados que me parece que podrían ser un insumo relevante para lanzar la discusión hoy en día, pero si ustedes están interesados, pueden encontrar análisis más desagregado en el reporte de la OCDE, que está online disponible.
Y quisiera terminar con 3 o 4 mensajes para los gobiernos en relación a estos resultados. Y en primer lugar, como vine mencionando a lo largo de toda la presentación, conectar, involucrar más y de mejor manera a los ciudadanos en el diseño, la implementación de las políticas públicas, alcanzar a los sectores más vulnerables, mejorar los servicios públicos, promoverán o tendrán un efecto positivo en materia de confianza. Y esto requiere una inversión institucional en lo que está vinculado a la comunicación y a promover el diálogo. También hoy no estuve presentando, pero los gobiernos deben prestar atención en cuanto a lo que son los estándares y las varas, las expectativas en cuanto a integridad pública y las percepciones, tanto de los servidores públicos como de los oficiales electos. Y si bien presenté resultados positivos en cuanto a la fiabilidad, los hallazgos también muestran que esto es un elemento fundamental a la hora de determinar la confianza. Entonces, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir diseñando políticas y servicios que permitan abordar crisis futuras. Para mejorar y para poder estar actualizados a la altura de las circunstancias, esta encuesta es un insumo fundamental porque permite poder hacer acciones orientadas basados en los inputs, en los insumos, en el feedback que dan los ciudadanos sobre cada una de las áreas temáticas. Muito obrigada nuevamente y estoy abierta a las consultas en el espacio de discusión. Muito obrigada, Mariana, por nos ter dado esta primeira perspectiva sobre esta relação dicotómica entre a participação e a confiança nas instituições, que, como disse, reforçam-se uma à outra, e também sobre esta mensagem de como o pilar da participação é tão importante para a construção da confiança e da democracia participativa, nomeadamente através da mobilização e envolvimento dos cidadãos e cidadãs, não só no desenho e implementação das políticas e programas, como assinalava no último slide, mas também na melhoria dos serviços públicos e sempre assegurando que os grupos mais vulneráveis são incluídos também, não são deixados para trás. Já voltaremos a si, já temos aqui algumas perguntas também sobre o estudo em concreto que eu guardaria mais para a frente. Passava agora ao nosso segundo orador, Nelson Dias, que é consultor de vários organismos internacionais e governos e também membro fundador da Associação Oficina de Planeamento e Participação. Nelson, como é que esta relação entre participação e confiança nas instituições públicas tem desenvolvido no contexto internacional e, em concreto, também em Portugal? Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite do INA e saudar a iniciativa de dedicar este ciclo de webinars ao tema da participação na administração pública. É muito oportuno e muito necessário. Eu queria começar por dizer que a confiança é uma moeda com duas faces. E que a primeira face é a dos cidadãos e é sobre esta face que se dedica este estudo que agora nos foi apresentado pela Mariana, ou seja, é comum nós ouvirmos dizer que os cidadãos têm falta de confiança nas instituições, enfim, com diversos graus, dependendo das instituições a que nos estamos a referir, mas esta é, digamos, uma narrativa bastante corrente nas nossas sociedades, quer em Portugal, quer a nível internacional. Eu estou neste momento a falar-vos da Suécia, onde existe também uma profunda crise de confiança nas instituições, e isso determinou uma mudança de governo nas eleições de 11 de setembro, mas isto, portanto, é recorrente, esta falta de confiança dos cidadãos nas instituições. Mas a moeda tem uma outra face, que é a da administração. E desta outra face nós não costumamos falar. E eu queria dizer que a falta de confiança também está do lado da administração, ou seja, a administração também não confia o suficiente nos cidadãos, e isso determina o facto de nós termos um vazio de participação a muitos níveis. Ou seja, não é que os cidadãos não queiram apenas participar, mas é também que faltam espaços de participação inovadores na administração pública, e isso deve-se, em parte, à falta de confiança que a administração tem também nos cidadãos. E eu queria dizer também, portanto, ou seja, no fundo, como síntese deste primeiro ponto, que nós estamos a falar de um problema de falta de confiança que é mútua.
de um lado e do outro, e nós temos que ser capazes de construir as ferramentas para sair deste impasse e, portanto, e fazer e transformar este contexto e esta situação de fragilidade ao nível da confiança. Passando ao segundo ponto da reflexão, pegando no título deste webinar, a participação como determinante na confiança nas instituições, eu queria dizer que é um pouco mais do que isto, porque a participação como determinante da confiança depende de dois aspectos, na minha opinião. O primeiro é que depende do tipo de participação que estamos a falar. E a experiência que eu tenho, enfim, quer prática na condução de inúmeros processos em Portugal e noutros países, mas também a partir de estudos que têm sido realizados em diversos contextos, é que depende do tipo de participação que estamos a falar, o nível de adesão das pessoas. E a experiência diz-me que os mecanismos mais convencionais, mais tradicionais de participação são os menos mobilizadores. As tradicionais consultas públicas, por exemplo, são hoje muito pouco mobilizadoras para muitos cidadãos, por várias razões. E uma delas é que é preciso compreender que a participação é uma variável que depende dos resultados que ela pode gerar. O que eu quero dizer com isto é que os cidadãos hoje são mais exigentes relativamente ao seu tempo e ao tempo que podem disponibilizar para um processo de participação. E, portanto, eles vão disponibilizar tempo se acreditarem no resultado do seu empenho, ou se acreditarem que a sua participação fará a diferença. E as tradicionais consultas públicas têm feito pouca diferença em relação a esta matéria. Muitas das vezes são círculos muito fechados, até de difícil acesso, muitas vezes mal divulgados. Nem sempre, ou na maior parte das vezes, são devolvidos os resultados da participação aos cidadãos e às cidadãs. E isto significa, portanto, que estes processos se tornam um pouco confiáveis, e é por isso que eu quero dizer que a participação é uma variável que depende do resultado que vai gerar, e se esse resultado for de confiança, naturalmente que as pessoas dedicarão mais tempo. Se esse resultado não oferecer tanta confiança, naturalmente a adesão será muito menor. Mas há um segundo ponto em relação a esta questão da determinação da participação para a construção da confiança, que eu acho que é importante diferenciar, e quando nós falamos das instituições, colocamos tudo dentro do mesmo nível. E não sei se este estudo, eu li-o na altura que ele foi divulgado, o estudo da OCDE, está disponível, inclusive, digamos, o Centro de Competências Plana APP, também em Portugal, fez alguma divulgação desta matéria, tem uma nota informativa sobre o assunto, mas, digamos, quando nós falamos das instituições, nós deveríamos ir um pouco mais longe nesta análise. E a experiência que eu tenho, até de estudos que tenho estado a conduzir relacionados com processos de participação, dizem que quando nós falamos de confiança nas instituições, temos que diferenciar vários níveis. Uma é o nível de confiança nos eleitos, nos líderes dessas instituições. O outro é o grau de confiança nos técnicos dessas instituições, ou seja, nos técnicos da administração. E não é a mesma coisa. Um outro nível é o grau de confiança no processo de participação. E os dados que tenho vindo a recolher de monitorização de diversas práticas de participação, inclusive em Portugal, dizem, por exemplo, que as pessoas podem depositar alto nível de confiança no processo participativo, mas isso não muda o seu nível de confiança na administração, ou não muda o seu nível de confiança nos eleitos, podendo ter mais confiança nos técnicos. E, portanto, há aqui uma geometria muito variável, que é determinada por um conjunto de dimensões, que nos leva, e que me leva a dizer aqui neste webinar, ao chamar a atenção para esta particularidade. Nós, quando falamos de administração, temos que ser capazes de entender o que é que estamos a dizer. E a administração tem vários níveis de decisão, tem vários atores envolvidos, e uma coisa é a administração, outra coisa são os processos de participação. E, portanto, este era o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção nesta nossa conversa. E o terceiro ponto da minha reflexão está relacionado com aquilo que eu chamo as 6 condições, ou as 6 variáveis para a condução, a promoção de processos participativos a partir da administração. Nós temos em Portugal 3 níveis de compromisso da administração pública com a participação. Temos aquilo que eu chamo o grau 0 de compromisso, que é a da administração pública que promove participação quando a isso está obrigada, ou seja, por imposição legal. Temos processos que têm que decorrer por imposição legal e, portanto, este é o compromisso que eu diria mínimo
e que é cumprido, naturalmente, mas cujo grau de adesão é cada vez menos interessante para as pessoas. Temos um grau intermédio de compromisso da administração pública portuguesa com a participação, que é sobretudo encabeçado por um conjunto de atores na administração que estão a ir mais além do que a lei impõe em matéria de participação, e têm vindo a nascer em Portugal nas 2 últimas décadas, felizmente, inúmeros processos de participação pública que não são obrigatórios por lei, e portanto isso traz uma enorme riqueza à administração pública portuguesa na relação com a sociedade. E nós vemos muita inovação a acontecer em Portugal em matéria de participação, de democracia participativa, de processos de diálogo entre a administração e os cidadãos e as cidadãs. E, portanto, este é o nível que eu chamaria de intermédio. Mas há também hoje, felizmente, em Portugal, um grau avançado de compromisso da administração pública com a participação, que é encabeçado, eu diria, sobretudo por algumas autarquias que estão a criar sistemas municipais de participação. O que significa que a participação nestes casos está a deixar de ser, digamos, composta por práticas de participação isoladas ou desconectadas, para passarem a ser uma política pública. E, portanto, a participação é entendida como uma política pública, uma política de governo. E isso se faz, naturalmente, com a multiplicação dos espaços de participação, nas diferentes ações que a administração tem que conduzir, mas de uma forma integrada e articulada. E é isto que dá sentido a este nível, digamos, avançado de compromisso, que nós já estamos a assistir em Portugal, ainda de uma forma embrionária, mas que eu acho que é um caminho que nós devemos perceber que está a acontecer, prestar atenção no sentido até de replicar as boas práticas que estão em curso. E, portanto, quando nós olhamos para estes 3 níveis, o que está na base deles são condições às vezes mais favoráveis ou menos, mas são 6 as condições para a promoção da participação ou para as boas práticas de participação em Portugal, ao nível da participação. A primeira condição é óbvia, quando não temos uma legislação que obriga a promover determinado tipo de processos de participação, sobretudo os mais inovadores e mais atuais, que nós vamos encontrar no nível intermédio e no nível avançado de compromisso. Essas práticas dependem da vontade política e, portanto, dependem de uma decisão política de avancemos neste caminho, porque isso faz sentido, porque precisamos de criar uma nova cultura política e uma nova cultura democrática, digamos, na administração pública. E essa condição é base, é estrutural, a decisão, não é? de se avançar. Mas há também uma condição técnica, porque muitas vezes não basta uma vontade de um líder, é preciso ter uma equipa técnica dedicada a estes processos, porque a participação implica um trabalho. Não é? Implicam esforços, implicam recursos da administração e há uma condição técnica que tem vindo a ser trabalhada, que tem que ser reforçada, e eu acho que este contributo do INA é muito importante para essa condição técnica, que é o de formar pessoas dentro da administração e fora para serem capazes de utilizar as melhores metodologias para promover a participação. E, portanto, política e técnica são 2 condições essenciais, é o mesmo que dizer, em termos figurativos, que a participação precisa de um coração político, mas esse coração existe dentro de um corpo técnico. E há uma terceira condição, que é metodológica. Ou seja, nós temos que ser hoje capazes de inovar nas metodologias para mobilizar as pessoas. Porque nós vamos enfrentar um contexto que é adverso, um contexto de desconfiança, muitas das vezes, como temos vindo a falar, não é? E, portanto, se queremos reconquistar as pessoas para o diálogo social, nós temos que ser capazes de inovar nos nossos métodos de trabalho, nos nossos instrumentos, e sermos menos ligados aos procedimentos e mais ligados ao risco e à inovação. Há uma terceira condição, há uma quarta condição, aliás, que é orçamental. A administração pública necessita de investir recursos orçamentais na promoção da participação. E, portanto, fazer participação sem investir alguns dos recursos, no fundo isto é um investimento na democracia, não é? E, portanto, a democracia tem custos. Portanto, se as eleições têm custos, e naturalmente têm que os ter, para poderem funcionar, os processos de participação na administração pública também implicam gastos, e esses gastos devem ser calculados, com todas as dificuldades que sabemos que o país tem para enfrentar nessa matéria. Há uma quinta condição, e desculpem se estou a ser bastante rápido, mas eu sei que o tempo é limitado, há uma quinta condição que é, para mim, também muito relevante, que é uma condição comunicacional. A administração pública tem que ser capaz de inovar na forma como comunica.
E muitas das vezes os processos de participação que nós temos vindo a assistir em Portugal utilizam mecanismos de comunicação excessivamente institucionais. E a comunicação que é excessivamente institucional é aquela que oferece, por vezes, menos confiança aos cidadãos, que são cidadãos que, por natureza, uma boa parte deles já não confia nas instituições. Então nós temos que ser capazes de inovar na forma como comunicamos. E essa forma como comunicamos determina também os grupos sociais que nós somos capazes de envolver num processo participativo. Então nós temos que ser inovadores, diversos, nos canais, nos instrumentos, nas linguagens que utilizamos, para poder abranger diferentes grupos sociais, porque a sociedade é diversa, e portanto não podemos pensar que a nossa comunicação é unidirecional para aquela que é a maioria mais ou menos informada e que está disponível para participar. E a última condição para um bom processo de participação, que eu diria que não é uma condição que exista, é uma condição que se constrói ao longo do processo, ao longo da jornada, que é uma condição societal. Nós precisamos de reforçar a auto-organização da sociedade e temos uma sociedade civil cada vez mais organizada, mais robusta, para ser capaz de participar com propriedade, enfim, com conteúdo, com substância, e para que essa sociedade civil seja capaz, inclusive até de dar maior sustentabilidade aos processos participativos, para além daquilo que são os nossos ciclos administrativos e os ciclos eleitorais em Portugal. Portanto, politicamente, tecnicamente, metodologicamente, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista do orçamento e do ponto de vista da sociedade, nós temos que encontrar aqui estas 6 condições e de as mobilizar o melhor possível para conseguirmos ter a robustez necessária para processos de participação cada vez mais qualificados e cada vez mais sustentáveis no nosso país. Eu ficaria por aqui, espero ter cumprido os nossos 10 minutos acordados e agora naturalmente ficarei disponível para as questões que queiram colocar. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Nelson, por esta reflexão inicial e por abordar de forma rápida, mas eu acho que muito direta e muito clara, numa linguagem leiga que também a administração deve usar e que também faz parte dessa comunicação, as condições a que devemos atender para, de facto, garantir que a participação é efetiva e que as pessoas têm o retorno sobre a sua própria participação. Passava agora a palavra à Irina Gomes, que além de investigadora do Dinâmia 7 do ISCTE-UL, é cofundadora do Laboratório de Estudos Urbanos e tem uma longa e diversificada experiência enquanto cidadã, membro de coletivos e dinamizadora ela própria de processos participativos. Irina Gomes, ouvimos aqui o Nelson Dias falar destas condições. Na prática, quão importante é ter estas oportunidades para participar, formais ou informais? Que desafios é que os cidadãos e as organizações da sociedade civil encontram muitas vezes? E também, já agora, em que soluções é que podemos pensar para dirimir algumas das eventuais barreiras que hoje em dia ainda possam persistir? Então, muito obrigada pelo convite, acho mesmo muito pertinente. Eu estou aqui como representante da sociedade civil, mas também como investigadora, sendo que aquilo que eu sou primeiramente é cidadã, somos todos, não é? Administração pública, investigadores, técnicos, na base todos podemos ser cidadãos, mas nem todos podemos pertencer à administração pública, nem todos podemos ser investigadores, etc. E, portanto, realmente é com grande agrado que estou aqui neste papel de base de cidadania ativa. Obrigada pelas perguntas. Acho que os processos participativos são muito importantes, mas têm, como tudo, tem 2 lados, nem sempre são favoráveis, inclusive à experiência democrática, e eu vou falar um bocadinho sobre isso. Mas trago também, lá está, soluções, também no decorrer do vosso desafio. Não estamos aqui contra ninguém, estamos aqui por todos, pela comunidade, e é muito esse testemunho que eu trago. Vou ser muito sucinta, porque realmente já são 11h45 e o objetivo também é haver este diálogo, esta conversa. Tenho aqui uma apresentação um pouco longa, mas eu vou ser muito rápida e vou dar primazia às ideias-chave. Pronto, eu vou passar a partilhar a apresentação. Agora, vou mesmo ser muito sucinta, 8, 10 minutos, mas não posso deixar de começar por um percurso que começou há 10 anos atrás, em 2012,
quando eu fiz rafting no Rio Tua e me disseram que ele ia ser transformado, pronto, ia haver uma barragem que ia interromper o curso livre do rio, e isto coincidiu com outras situações que eu depois já vou referir muito rapidamente, mas não quero deixar de mostrar um vídeo sobre este rio, porque acho que é por aqui que se percebe muito de todas as ideias-chave que eu vou transmitir a seguir. Por favor, confirmem só se o som está bom do vídeo. São terras férteis, terras boas mesmo. É o que nos dá o ganha-pão, como se diz, para sobrevivermos. Temos um dos melhores vinhos brancos do mundo. Mais alto um bocadinho, Irina. Faz ter orgulho. Se calhar têm de aumentar o vosso som, creio. Todas as vinhas que eu tenho está tudo classificado por letra A, que é o que eles procuram. O Tua é um dos rios que temos experiências muito fortes. Possivelmente o maior centro de Portugal de desportos de montanha, tudo concentrado no mesmo vale. E eles estão nos detalhes. A barragem não nos vai trazer nada. A produção da barragem representa 0,5% do que se produz a nível de energia no país. Portanto, acho que não é justificável fazer uma barragem para gastar tanto dinheiro. Ou seja, se tiver a barragem, mais umidade, mais tratamentos, mais custos, mais caro vai ficar. A linha poderia ser uma razão forte para impedir que este vale fosse destruído. Eles pagam, está bem que paguem, mas o dinheiro gasta-se. E o terreno fica, mas fica coberto de água, nunca mais o vejo. Quando o dinheiro manda. Não somos nós. É indiferente nós termos sentimentos. Eles não se interessam dos nossos sentimentos. Sinto-me voltado com isto tudo. Estas árvores estão aqui, sabes quem as plantou? Eu e vários jovens aqui da minha aldeia. E é isto que nós temos que preservar. Porque o caminho foi tão facilmente seguido, a destruição de uma coisa que, com a potencialidade que tem, poderia ser construída. Porquê? Ok. Que, como disse, começa aqui. Pronto. Portanto, o que é que acontece em 2012? Estamos em plena experiência do pós-crise de 2008, não é? Uma série de pessoas vão-se embora para fora e, portanto, por acaso foi a altura em que eu me formei, concluí a minha formação em arquitetura, e todos os meus colegas, ou muitos deles, pelo menos metade deste grupo que vem aqui na imagem, foi-se embora para o estrangeiro, era onde tinham trabalho e melhores condições de vida. E, para além disso, também o património material com o qual eu me deparava estava a ser destruído, não só o Rio Tua, como aqui na imagem da esquerda, uma piscina, que é a piscina do Arieiro, onde eu fiz natação uns anos antes, também estava decrépita, e, portanto, vi esta degradação também, talvez pela disponibilidade do pós-formação, e questionei-me o que é que eu podia fazer de diferente. E eu acho que realmente esta é uma das formas de entrar na cidadania ativa. Pode ser pela via da educação, por via familiar, até pela escola, ou então pela confrontação com coisas que nos deixam desconfortáveis e que não nos deixam outra alternativa senão agir. Pronto, tenho aqui um resumo do meu percurso. Paralelamente a tudo isto, trabalhei numa associação de empresas e percebi como é que se fazia lobby na administração pública ou no governo para levar determinadas ideias até quem tem poder de decisão e capacidade de influência, e paralelamente também me associei ao Grupo de Estudos do Ordenamento do Território, o GEOTA, que é uma associação ambientalista de âmbito nacional, que foi a minha escola de cidadania desde essa altura. E pronto, e onde tive uma série das experiências que vou aqui relatar. Depois disso, ainda fui viver para o Brasil uns meses, com o programa do Inove Contacto, envolvi-me em muitos projetos de desenvolvimento local, alguns deles fora do próprio GEOTA, e mais recentemente, achando que tinha de cozer tudo isto e consubstanciar aquilo que eram os meus comentários e propostas,
para colaborarmos juntos, associei-me à própria academia, e pronto, e é isso. Então, quando me foi dirigido este convite, soaram 3 grandes palavras que fazem todas praticamente parte do título. A única coisa é a administração pública, foi referida como instituições públicas, mas para mim está bastante associada. Então, participação, confiança e administração pública, tudo isto são palavras muito importantes e que envolvem muitas dimensões dentro delas. Recentemente fui a Campo de Ourique, onde havia uma manifestação porque um grupo de moradores não queria que saísse lá que fosse lá feita as paragens do metro, que é onde passar ali pela zona, e isto fez-me lembrar uma espécie de luta de almofadas, não é? Portanto, os cidadãos, quando veem as coisas a acontecer no seu território, é que muitas vezes se apercebem do que é que está a ser decidido institucionalmente e nos gabinetes, e depois movimentam-se, começam-se a organizar. E muitas vezes isso é produtivo, outras vezes não tanto, a termos de resultados, tanto para cidadãos como para a administração pública. Muitas vezes já essa participação vai em fases muito avançadas do próprio processo de construção, dos próprios projetos, e isso dificulta muito a comunicação. E pronto, e então há várias formas de participar, não é? Há as formas de participar nas assembleias municipais, coletivamente nas instituições a que pertencemos, no espaço público, ou então a construir verdadeiramente no terreno aquilo em que acreditamos, e depois convidamos a administração pública a juntar-se a nós. Portanto, quando se fala em participação e quando foi feito aqui este convite, surgiu muito esta ideia que já outras pessoas me tinham colocado. O que é participação? Somos nós, cidadãos, que participamos quando somos convidados a fazê-lo pela administração pública, ou é a administração pública que participa na nossa vida enquanto sociedade como dos intervenientes na forma como a nossa vida acontece? Porque realmente há muito esse papel, não é? A administração pública entrar nos bairros, entrar em lugares do nosso dia-a-dia e fazer uma diferença gigantesca pelos recursos que tem, não é? E pela capacidade de organização. O que é que acontece muitas vezes quando é a administração pública a tomar iniciativa e os cidadãos a reagirem? Muitas vezes desperdício de energia, mal entendidos, às vezes, pronto, já fiz muitos tipos de participação, uns mais teóricos, outros mais práticos. Enviei cartas para CCDRs e recebi respostas como a dizerem-me que não têm conhecimento, nem teriam que ter, sobre determinados assuntos que têm diretamente a ver com as suas próprias responsabilidades, e falo com conhecimento de causa. Mas pronto, mas é este tipo de comunicação que às vezes os cidadãos recebem, e isso naturalmente não gera agrado, nem construção, nem vontade, não é? De melhorarmos a nossa comunidade conjuntamente. Também podia falar daquilo que é a escada da participação proposta por uma autora já em 1969, que tem estes 3 níveis, não é? Desde a não participação, em que os cidadãos só recebem informação ou são manipulados, até aquele em que co-constroem com quem está a tomar iniciativa, neste caso a administração pública, e isso sim é verdadeiro poder, e é isso que é a democracia, é o poder construído pelos cidadãos comuns, não é só por alguns cidadãos, políticos partidários ou técnicos das instituições, é por todos. E portanto não vou entrar por aqui porque realmente o tempo é parco, mas também referir ainda em relação aos outros 3 conceitos-chave, que a questão da confiança realmente é essencial, e aqui o exemplo do mirador do Adamastor, em que de um dia para o outro houve uma vedação que foi colocada naquele espaço que é a Sala de Estar de Lisboa, sem avisar ninguém, nem dar qualquer informação, e portanto isto é mais um exemplo de má prática, na altura disputado pelo vice-presidente da Câmara de Lisboa, Duarte Cordeiro, o nosso atual ministro do Ambiente e Ação Climática, e depois suportado naturalmente pelo presidente Fernando Medina. Isto já foi há coisa de 3 anos, e portanto
Depois houve um processo de diálogo que foi muito mais crispado e muito mais polarizado. Eu até tinha aqui um vídeo, mas depois do presidente da Câmara da altura, o Fernando Medina, a pedir desculpa pela forma como tinha sido conduzido o processo, que realmente tinham feito aquilo da forma errada e que realmente estava a demorar muito mais tempo do que era suposto, mas estas desculpas pronto, fazem parte, mas devem-se evitar. E isso pressupõe uma intervenção da própria administração pública a priori mais construtiva, mais de boa fé, de que os cidadãos querem acrescentar e contribuir para a sua comunidade e não só pôr obstáculos. Ponho ainda, em relação ao último conceito da administração pública, aqui um post que vi no outro dia da Anabela Mota Ribeiro, que sobre o funcionamento do Estado é importante haver regras claras, procedimentos simples e contas certas. Coisa que muitas vezes os próprios processos de participação, consultas públicas, de diagnósticos participados também têm dificuldade em cumprir, mas pronto, mas têm sido melhorados, sem dúvida, e eu já vou falar disso mesmo a seguir. Nomeadamente o BIP-CIP, os bairros saudáveis, o processo de revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que auscultou uma série de representantes de várias entidades, o próprio site participa.pt, não é? Que eu tenho aqui uma imagem em que imensas instituições públicas passam por lá as suas consultas aos cidadãos, mas que muitas vezes não dão feedback sobre o que é que são esses contributos, e isso é mais uma forma de desmotivar, de bloquear a comunicação construtiva das duas partes. Realmente o follow-up é essencial. E por outro lado também estas ideias-chave da transparência, do follow-up e da escuta e do diálogo construtivo. Aquilo que ainda sinto muito é que realmente a administração pública comunica e depois faz. E quem quiser contribuir ou apanha o barco ou fica pelo caminho, e isso é muito desmotivador e é contraproducente, porque a administração pública aí começa a criar uma guerra em vez de criar um diálogo que beneficie a todos, tanto técnicos e políticos da administração pública quanto cidadãos fora dessas representações. Aproveito aqui que está a Mariana também e umas frases que eu vi em documentos da OCDE em que é associada à participação, à confiança institucional, positivamente. Eu não concordo com esta afirmação, porque depende da experiência de participação. Portanto, se for só em modo guerra e depois a administração pública leva a sua avante, na verdade é a desconfiança que é reforçada e não a confiança pública. Portanto, a participação não é boa per si, depende da experiência que se tem nesses processos. E depois uma outra frase, que é: a participação e a democracia reforçam-se mutuamente. E com esta concordo parcialmente, na medida em que depende do tipo de participação que for. Porque se for uma participação co-construída, em que realmente há um poder partilhado, totalmente de acordo. Mas se for só aquela participação que vimos na escada da participação, em que há uma manipulação e uma informação que depois não tem qualquer incorporação naquilo que é o resultado final daquilo que são os contributos, é um desperdício de energia de todas as partes e, na verdade, acaba por ser contraproducente. Portanto, aqui breves reflexões. Participação leva à compreensão da estrutura em que as pessoas se envolvem, mas não necessariamente à confiança. Essa é a minha opinião. Menos é mais. Há muitos processos consultivos da administração pública que são feitos por leis, não é? Por lei é obrigatório haver esse processo, mas se ele não for bem conduzido não serve de nada e, portanto, se calhar menos, foi o que o Nelson acabou de dizer antes, não é? Se calhar mais vale bem feito do que fazer muitos. E depois a acessibilidade de informação é chave. Também há não assim tanto tempo participei no processo de consulta pública sobre o projeto queriam-se fazer umas torres ali para a zona da Portugal e em Lisboa, e os documentos só estavam disponíveis num vão de escada da Junta de Freguesia, em papel.
E, portanto, quando reportei essa situação, passado um tempo, finalmente foi disponibilizada toda a informação online, mas porquê é que não foi online logo à partida e porquê é que teve de haver logo esta pedra no sapato dos primeiros elementos serem só em papel? Pronto, a acessibilidade é chave e não é só na forma como a informação é comunicada, mas é também nos meios materiais que são disponibilizados. Pronto, aqui alguns exemplos de participação construtiva. Um artigo de Hermínia Maricatu, que é uma brasileira que eu realmente admiro, que já em 2007 dizia que nós nunca fomos tão participativos, referindo que também a participação às vezes pode ser frustrante se não tocar os pontos estruturais que as pessoas consideram importantes para a sua vida, não é? Se estivermos só aqui a construir pequenas coisas que depois no dia a seguir, em que o processo acaba, não têm continuidade, na verdade isso, mais uma vez, é contraproducente e aumenta a desconfiança e não a confiança em todo esse processo. Pronto, por último deixo aqui os meus contactos para quem quiser saber mais, tenho todas as referências, agora tenho tudo muito organizadinho, portanto quem quiser referências destas coisas que eu disse, é só comunicar e pronto, estou disponível para a conversa com os oradores e com todos os participantes desta sessão. Obrigada. Muito obrigada, Irina. Ia pedir para não desligar a sua câmara e para se juntarem também a nós novamente a Mariana Pratos e o Nelson Dias, se puderem também ligar a câmara. E Mariana, se calhar começaria por si. Temos aqui duas questões relativamente à metodologia do estudo. Uma é sobre quantos participantes de Portugal preencheram o questionário e a outra é, tendo em consideração que em Portugal existe uma elevada abstenção, quão representativa é a amostra de pessoas que preencheram o inquérito? Mariana, do you want me to in English? Eu acho que comprendí, mas si no respondo, agregamos. Vale. Si entendí bien, entonces tengo dos preguntas que se dirigieron específicamente a mí, que está vinculado con la muestra en la que se implementó el cuestionario en Portugal, y la segunda pregunta se está vinculada con la representatividad de la muestra y... Okay. Bueno, entonces voy a tratar de responder las dos preguntas en un solo elemento. La encuesta se implementó a más de 50.000 encuestados. Las muestras que se hicieron para los países son todas representativas por 5 criterios: la edad, el género, el nivel educativo, los ingresos y edad, género, nivel educativo, ingreso. Ahora se me borró de mi cabeza, enseguida les digo. Más o menos están constituidas por 2.000 personas por país. Pero estas muestras representan a la población y son capaces de permitirnos hacer o de vincular hallazgos con un intervalo de confianza del 95%. Cuando las muestras tenían o se realizaron diferentes tipos de ajustes o ponderaciones, lo mencionamos. Tenemos un paper metodológico que está vinculado a la construcción de la muestra y todas las decisiones que se tomaron a nivel estadístico para construir esta muestra, que también está disponible para acceso, digamos, libre. En este paper van a poder encontrar todos estos elementos. Con lo que la otra parte que me mencionabas de la representatividad, obviamente que tenemos estos 5 criterios que son los que para nosotros tienen relevancia fundamental a la hora de tomar determinadas decisiones, pero sí abordamos elementos como la participación política y se pueden realizar análisis o cruzar datos que estén vinculados a la participación electoral, porque hay un elemento que pregunta sobre los tipos de participación
y también sobre específicamente la participación electoral en la última elección, porque me imagino, como todos ustedes deben saber, muchas veces la confianza, por lo menos en las instituciones de carácter más políticas, están determinadas por el alineamiento color partidario en relación al ciudadano y a quien está en el gobierno. Entonces también controlamos por esse elemento. Creio que... Mariana, eu acho que então fica também a informação de que quem tiver mais interesse sobre a parte metodológica pode consultar também online. Nelson, temos aqui também uma pergunta, deixaria para si, depois também se a Irina quiser comentar, que é sobre a parte mais prática. Então, na prática, como é que esta abertura à participação pode ser melhor comunicada também, como é que esta interação com os cidadãos pode ser melhorada, é uma das questões que temos aqui. E a outra é também muito interessante, que é, se eu sou um funcionário de uma autarquia, mas até sou cidadã, tenho residência naquele município, como é que eu consigo participar? Estas relações são difíceis. Bem, ou eu, que sou vogal do Instituto Nacional de Administração, e para participar num processo, por exemplo, numa consulta pública da Agência Portuguesa do Ambiente, qual é que é a experiência que tem da participação neste tipo de processos? E as pessoas abstêm-se de participar? E há alguns conselhos que possam dar, no fundo, também para que estas relações, não é, ou estes potenciais conflitos de interesse não sejam por demais evidentes e até prejudicarem a própria pessoa, digamos assim, que participa. Obrigado pelas questões. Relativamente à primeira pergunta, porque eu percebi também que nas questões colocadas, que estão relacionadas com essa, era perguntado então que bons exemplos temos a decorrer em Portugal de participação. Esses que comunicam melhor, que mobilizam melhor os cidadãos, que têm gerado um pouco mais de interesse. Eu diria que nós temos atualmente cerca de 5 famílias de processos participativos que têm vindo a afirmar-se com algum interesse em Portugal. Aquele que é talvez o mais evidente e com maior grau de aceitabilidade ou de replicabilidade em Portugal nos últimos 20 anos são os orçamentos participativos, que aliás comemoram 20 anos agora, em 2022. Passo a publicidade, farei aqui o convite para dizer que nos próximos dias 19 a 21, terá lugar em Cascais, Portugal, o 5º Encontro Ibérico de Orçamentos Participativos, onde será lançado o livro sobre os 20 anos dos orçamentos participativos em Portugal. E todos os dados relacionados, ou grande parte dos dados relacionados com a análise destas práticas. Mas esta é uma das famílias de processo. Elas são, digamos, são muitas as autarquias e também a própria Administração Central, escolas, enfim, têm vindo a experimentar esta prática, muitas delas com bom grau de desenvolvimento e de consolidação, outras ainda numa fase bastante embrionária ou incipiente, mas esta é uma das famílias de processos que se tem multiplicado e que já não é apenas propriedade dos órgãos eleitos de governação em Portugal, nos vários níveis das autarquias, que é juntas de freguesia, municípios, regiões autónomas, os governos regionais e o Governo da República. Nós temos hoje também orçamentos participativos a surgir nas universidades públicas em Portugal, o que é uma ótima notícia, na medida em que muitas das universidades em Portugal têm mais população do que 50% dos municípios portugueses que têm menos de 15 mil habitantes, não é? E então muitas das universidades têm mais alunos permanentes e mais recursos do que muitos dos municípios portugueses. E, portanto, é muito interessante que isto esteja a acontecer, porque esses são também espaços de exercício da democracia. E temos entidades privadas, inclusive, a fazer este tipo de processos. Portanto, esta seria a primeira família. A segunda família entra dentro de processos participativos, entra daquele chapéu que eu tenho vindo a chamar de cuidadores do território. Portanto, são cidadãos, são cidadãs que ajudam as suas autarquias a cuidar do bem comum. E como é que isto se faz na prática? Enfim, temos inúmeras experiências a acontecer, desde tutores de bairro, zeladores da freguesia, brigadas verdes que ajudam as autarquias a fazer campanhas de limpeza no território, padrinhos e madrinhas de percursos pedestres. Nós em Portugal temos uma rede de percursos pedestres
que cresceu muito nos últimos anos e também promovida pelas autarquias, o que torna difícil a sua manutenção, porque elas, enfim, a sua manutenção exige muitos recursos, e nós estamos a assistir a alguns exemplos de cidadãos e cidadãs que ajudam as autarquias a fazer a monitorização da qualidade desses percursos para retificar algum tipo de problema. Portanto, esta família de cuidadores do território, e nós faremos sair muito brevemente também uma publicação sobre estas práticas em Portugal. Qual é a grande novidade que elas nos trazem? É que o cidadão e a cidadã são coprodutores de serviço público. Eles e elas estão a ajudar a administração pública a coproduzir serviços, porque quando um tutor ou uma tutora cuida do espaço público, identifica que há um problema e apela para que a autarquia rapidamente tente resolver, numa parceria que está formalizada, isto é um serviço público que o cidadão está a promover. E, ao mesmo tempo que são coprodutores de serviços, são cogestores do território e do bem comum. Portanto, estas famílias de cuidadores do território merecem a nossa atenção, porque eu acho que elas são uma mensagem interessante de como o cidadão e a cidadã saem do conforto do contribuinte, dito desta forma, para passar a estar como coprodutor de serviço. Temos uma terceira família de processos em Portugal a acontecer, muito interessante, que são os mini-públicos. A família dos mini-públicos, dentro tem as assembleias de cidadãos, conselhos de cidadãos, painéis de cidadãos, júris de cidadãos, tudo métodos para envolver as pessoas, mas no fundo são grupos mais pequenos, representativos de uma comunidade mais alargada, para tomar decisões, ou para ajudar a administração a tomar decisões. Dou-vos o exemplo de um processo que acompanhei diretamente, por exemplo, no Algarve, do município de Lagos, em que um painel de cidadãos residentes em habitação pública municipal foi convidado, por método representativo dos cidadãos e das cidadãs que residem na habitação pública municipal, foi convidado a construir com a autarquia uma carta de direitos e deveres sobre a gestão da habitação pública, e isto será revertido depois num regulamento municipal de habitação. E, portanto, é um exemplo de como também há estes métodos que estão a acontecer, de painéis de cidadãos, de assembleias representativas. Depois temos também um conjunto de consultas públicas, mas não convencionais, não aquelas consultas que a Irina falava há pouco, cuja documentação está num vão de escada, mas as consultas públicas que são feitas fora de portas. E, portanto, que a administração vai ao encontro das pessoas, não porque seja obrigada a isso, mas porque voluntariamente entende que essa é a melhor forma de promover a participação pública. Temos um ótimo exemplo, por exemplo, na capital, que foi o caso da reorganização da Praça do Martim Muniz, e que ainda por cima aconteceu em plena pandemia. É um ótimo exemplo de uma consulta, enfim, que é facultativa, que é voluntária e que tem muitos resultados interessantes para partilhar. E depois temos também uma geração de programas que são programas de promoção da participação comunitária. Neste caso, a administração financia a auto-organização de cidadãos e cidadãs para que eles organizadamente sejam agentes de mudança nas suas comunidades. E, portanto, é uma forma também de reforçar aquela dimensão que eu falava há pouco, da dimensão societal, termos sociedade civil capaz e mobilizada de trabalhar. Uma última nota, porque me estou a estender, mas também pediram os exemplos também de quais poderiam ser os bons exemplos de sistemas de participação. Eu posso dar 2 ou 3, eles estão a níveis diferentes de consolidação. Um deles é o do município de Cascais, que está a trabalhar há alguns anos na consolidação de um sistema municipal e, portanto, ou seja, transformar a participação numa prática casuística, para deixar de ser uma prática casuística, para passar a ser uma política pública, assumida pelos vários serviços da autarquia. Este sistema será apresentado no dia 19 de outubro, no âmbito do Encontro Ibérico que eu vos falei há pouco, e as inscrições fecham amanhã, portanto, se quiserem ainda estão a tempo. O município de Lisboa tem também vindo a trabalhar o seu sistema municipal de participação, com várias práticas, enfim, numa estrutura que é muito ampla, com cerca de 10 mil funcionários, imaginam a dificuldade que é, mas estão a fazer esse trabalho. Valongo, no norte, tem vindo também a multiplicar várias práticas de participação, muitas delas focadas nos mais jovens, com mecanismos, digamos, de formação para a cidadania. Portanto, há aqui alguns percursos. Torres Vedras tem um ótimo trabalho também nesta matéria, e não quero, enfim, ir mais além porque já não temos tempo, mas pronto, ficava por aqui e agradeço naturalmente a vossa atenção.
Irina, passo também a palavra para um comentário final. Ok. Então, vou responder às tuas duas perguntas, vou demorar 5 minutos, não mais do que isso. Às tuas duas perguntas e uma outra que eu apanhei aqui também nas que foram colocadas e que mais uma vez me disponibilizo para responder depois por e-mail a quem tiver essa vontade. Vi aqui numa que perguntava se a administração pública era um local de trabalho, se um serviço. E no meu ponto de vista, claramente que é um serviço. É o Serviço Nacional de Saúde, os técnicos da administração pública na área com a qual eu lido melhor do ordenamento do território estão a prestar um serviço de organização do território, de qualidade de vida e de bem-estar e, portanto, para mim é um serviço. Também é um local de trabalho para os técnicos que contribuem para o seu funcionamento. Depois as duas questões que colocaste, como é que podem ser melhorados os processos de consulta aos cidadãos e como superar a conjugação entre ser-se técnico da administração pública e cidadão ao mesmo tempo, no caso, no mesmo município. Eu pegava por aquilo que o Nelson referiu, que era uma das 5 formas de se participar, não é? E falou nos cuidadores do território e isso fica-me logo. E suscitou-me a questão que é, ser cidadão não é um emprego. Do meu ponto de vista, é uma postura cotidiana na vida pessoal e profissional. E isso implica disponibilidade e tempo que nem todos podemos ter e daí a responsabilidade acrescida da administração pública, que tem recursos para gerir o melhor possível estes processos para não haver problemas de comunicação. Na parte profissional, eu participo na instituição a que estou afiliada neste momento e os técnicos da administração pública também, fazendo o seu melhor trabalho quando são técnicos e quando estão fora dessa situação laboral são cidadãos e, portanto, têm todo o direito e dever de participar porque não podemos ter medo, não é? Às vezes, eu sei que a nossa democracia ainda é relativamente recente, não é? 48 anos é muito tempo na vida de uma pessoa, mas não é assim tanto tempo para uma sociedade, porque a organização coletiva leva tempo, porque vínhamos de uma outra forma de organização e, portanto, quando antes era só top-down, agora para ser bottom-up, não é? Para serem as pessoas a envolver-se, isso pressupõe evolução tanto da parte da administração pública como da parte dos cidadãos para perceber como é que isso acontece. Portanto, na resposta ao como superar a conjugação entre ser-se técnico da administração pública e cidadão, é simplesmente isso, não é? Superar o medo e participar, mesmo que isso às vezes aparente poder pôr em causa algum receio mais iminente, mas a verdade é que a comunicação bem feita, quando comunicamos da forma certa e no momento certo, da minha experiência, os resultados são sempre os mais positivos e não necessariamente problemáticos. Obrigada, Irina. Essa também a minha experiência e eu acho que temos aqui também várias questões que ficarão para o nosso webinar de novembro sobre a participação dos próprios trabalhadores dentro da administração pública e na co-construção dos serviços que prestam, no planeamento e na gestão das instituições de que fazem parte, e é isso, não é? Quando co-construímos e construímos da maneira certa e não em guerra, de facto criamos estes espaços de liberdade, não é? Estes espaços em que todas as opiniões são bem-vindas quando construímos em conjunto. Eu quero agradecer muitíssimo a Mariana Prates, Nelson Dias e Irina Gomes por esta extraordinária reflexão e partilha de conhecimento. Também a todos os que nos acompanharam neste momento, ainda temos mais de 500 pessoas a acompanhar-nos online, e, portanto, quer dizer que este tema de facto suscita muitíssimo interesse, e aproveito também para partilhar que no nosso programa de formação do INA para 2023 teremos alguns cursos nesta área, para quem se interessa e queira aprofundar conhecimento. Vamos começar por lançar no primeiro trimestre um curso de nível básico, um curso aberto,
a todos e a todas aqueles que queiram frequentar o mesmo e depois avançaremos ao longo do ano com cursos temáticos ou mais dirigidos a quem queira exatamente promover espaços de participação, quer dentro da própria administração, quer para envolver os cidadãos e as cidadãs que usufruem dos respectivos serviços. E com isto passo a palavra novamente à Manuela Oliveira para encerrar este webinar. Obrigada novamente, um resto de bom dia. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar. Foram mais de 540 em sala e no YouTube, e muito obrigada aos nossos convidados. Vamos agora partilhar na tela um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. Informamos ainda que a segunda sessão do ciclo de webinars sobre participação na administração pública já tem data marcada, será dia 24 de outubro, entre as 15 e as 16h15. Esta conferência virtual terá por tema Experiências de construção da democracia participativa. As inscrições estão a decorrer no site do INA e partilhamos no chat essa informação. Podem ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate tão enriquecedor.